Boa noite a todos, tudo bem? Posicionar aqui para a gente começar a nossa pequena aula, né, sobre o Trivium, livro da Miriam Joseph, né, a primeira participação aqui então nesse nosso clube de leitura do mês de março. Muito obrigado por todos que estão acompanhando o canal do Clube Epimoni, ok? O livro é esse aqui, sem mais delongas, um livro da Miriam Joseph, é um livro de 327 páginas, onde ela vai nos proporcionar o curso que ela ministrou na universidade que ela dava aula nos Estados Unidos, ok? Esse livro foi escrito em 1937, isso vocês vão ver a partir da página 315, ela vai falar sobre isso, ok? Livro escrito, portanto, em 1937, página 318 especificamente, em que ela resolveu que, depois de uma palestra que ela teve com o Mortimer Adler, que é um grande educador americano, responsável por transformar a educação nos Estados Unidos, em que uma pergunta que foi feita ao Mortimer Adler, numa palestra, em que a Miriam Jovs estava presente, irmã Miriam, né, vamos tratar ela assim, mais fácil até de se comunicar, né, fizeram uma pergunta para o Mortimer Adler se ele achava que o método do Trivium ainda poderia ser ensinado nas universidades. E todo mundo nesse momento olhou para trás e a irmã Miriam entendeu que estavam falando com ela. E aí ela tomou aquela atividade para si, teve algumas aulas durante um mês, durante sábados. Ela teve aula com o Mortimer Adler e algumas outras irmãs, né, irmãs católicas, né, freiras, na época ela estava se formando, né, como noviça, e aí ela aprendeu com Mortimer Adler o modo de ensinar o Trivium nas universidades. O Trivium, o que consiste? Consiste nas artes liberais da linguagem, é a forma de expressão. Vamos lá. Consiste em 3 disciplinas, que são a gramática, a lógica e a retórica. Gramática, a forma de você escrever corretamente. A lógica, a forma de retirar erros, ok? Então você tira erros do seu texto, falácias, né, e etc. Relações que são erradas, às vezes você usa uma conjunção, tá? Então envolve também a gramática, você vê, mas é uma outra etapa da gramática, então você está um pouquinho mais evoluído. O texto tem que ter lógica, tem que ser bem escrito, mas também tem que ser lógico e tem que retirar erros dele, comparando com coisas que poderiam estar erradas. E nós temos a outra arte, que é a retórica, que é a forma de expressar o pensamento que está aqui na cabeça de quem está ouvindo. Então, fazer entender, é a forma de fazer entender. Por exemplo, a ênfase é muito interessante. Nós temos outras coisas que são citadas aqui, outras técnicas de retórica, por exemplo, a expansão, que é você tornar o que você vai falar, um conceito, de uma forma empírica, que é o que? É você explicar melhor aquele conceito. Por exemplo, eu posso reduzir a frase ou eu posso expandir a frase, tá? Então é isso que trata a retórica, ok? Por exemplo, eu posso dizer a frase assim, o Superman voa, ou eu posso dizer, Superman, que é um herói, costuma voar. Então eu estou explicando mais. Isso se chama o método de expansão. Ok? Então vamos falar um pouquinho sobre o livro Trivium, mas isso será falado melhor pelo nosso amigo Leandro, que vai publicar um vídeo amanhã, fazendo um resumo, como ele sempre faz no nosso clube de leitura. Então nós vamos continuar na atividade normal, da mesma forma. Aí depois nós vamos ter a participação no dia mesmo, nós vamos nos encontrar e vamos conversar. Então hoje eu vou falar sobre artes liberais em específico, ok? Para a gente saber o que se trata. Artes liberais se trata o Trivium e o Quadrivium.
O trivium é isso que eu acabei de falar para vocês, esse método utilizado para a linguagem. O quadrivium já é um pouco diferente. São 4 disciplinas, por isso que é quadrivium, 4 vias. Tá? Trivium é 3 vias, vias, 3 caminhos para a educação. 3 disciplinas que temos que percorrer, caminhos que temos que andar para se educar. Ok? O quadrivium são os 4 caminhos. Envolve música, envolve astronomia. Então o que significa a arte do quadrivium? É a arte do número, é a arte do espaço. Então enquanto um é a arte do pensamento e da transmissão do pensamento, ou linguagem, se preferir, o quadrivium é a arte de empregar isso numa forma espacial, uma forma concreta mesmo, mas de forma espacial. Não que o trivium você não consiga fazer, você consegue escrever, né? Você consegue fazer um livro do trivium, né? Algo concreto aqui. Você pode escrever um livro de ficção, por exemplo, né? Ficção científica, um romance, né? Você vai ter ali um exemplo de um material com um trivium cultural. Só que o quadrivium é, por exemplo, a música. A música é uma das artes do quadrivium. É uma aplicação dos princípios do trivium, só que já numa fase um pouco mais elevada, vamos dizer assim. Né? Você tem que passar primeiro pelo trivium para depois chegar ao quadrivium. Era assim que o método funcionava, ok? Não vamos entrar em detalhe no quadrivium esse mês, porque não é o nosso objetivo. Nós vamos falar sobre artes liberais que envolve o quadrivium, por isso que eu tive que falar do quadrivium, ok? Vamos ao próximo item, que é o seguinte. O trivium, ele serve para nos ensinar a realidade das coisas, mostrar a realidade. Vocês vão perceber aqui na leitura do livro que ela vai tratar principalmente sobre o que é real e não o utópico, né? Nós temos hoje movimentos de linguagem, por exemplo, estruturalismo, pós-estruturalismo, que vão dizer que a língua ela deve transmitir conceitos da própria língua, sem se referir à realidade. E o trivium não faz isso. O trivium ele tem essa característica de tratar com a realidade. E ele faz isso porque ele busca a verdade, ok? Ele busca a verdade de um modo belo, que é a escrita correta, né? Então essa é a função principal do trivium, usando as 3 artes liberais para expressar a verdade, tá? O fato, ok? Então um próximo conceito que nós precisamos saber do trivium é que ele é um modelo educacional, certo? E o modelo educacional vem da palavra, vocês sabem muito bem, a palavra educação, ela significa educer, tá? Que é educere, que quer dizer sair, tirar para fora. Ou seja, você tirar a pessoa de uma situação que ela está de falta de conhecimento e mostrar para ela o conhecimento, dar acesso a ela à boa educação, ao que realmente importa, a verdade, tá ok? Então isso é o trivium, ele é uma arte educacional, certo? Vamos ver algumas notas importantes sobre artes que vão fazer a gente entender artes liberais, porque artes liberais é um tipo de arte, ok? Liberal aqui eu já vou deixar bem claro para vocês que não significa política de liberais, não tem nada a ver, tá? É porque era um tipo de educação que era uma educação que era livre, vamos dizer assim, ou seja, a pessoa ia atrás desse modelo, tá? Porque como a gente sabe, o padre Comênios no século XV ele instituiu o modelo de educação para todos, que era um método totalmente diferente do trivium. Ele tirou o trivium, ele tinha raiva do trivium, né? Ele achava que era educação de elite e tal, porque é muito mais demorada. Ele falou que tinha uma educação muito mais rápida. Isso é tratado aqui logo no prefácio, tá bom? Até pelo José Muniz Nasser, ele fala sobre isso, muito legal o prefácio dele. Sugiro a leitura assim, imediata de vocês, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre arte. No dicionário de filosofia do Nicola Abagnano, página 81 e 82, ele diz o seguinte, que o conceito de arte vem do latim ars. Em seu significado mais geral, todo conjunto de regras capazes de dirigir uma atividade humana qualquer, ou permiti-la. Tá? Ele dá um exemplo de medicina, que permite que a vida sem a vida não
sem a arte, né, da medicina não permite a vida, né? Então você vê que tem muito a ver, né, que é uma arte que permite, né, a arte, né, em si, esse conceito que a gente está vendo, né, que é mais geral, tá? É o conjunto de regras capazes de dirigir uma atividade humana qualquer, ok? Ou permiti-la. Então, para que você tenha uma outra atividade, você vai precisar de uma anterior. A arte faz isso, ok? Então esse conceito é imprescindível para a gente poder entender o trivial. Segue comigo aqui, tá? Não dispersa não dorme. Vamos seguir, porque você vai entender no final o que eu quero dizer para você. Esse é o sentido de arte para Platão. Então nós vemos isso aí já desde Platão, ok? Ele entendia que existia uma arte do raciocínio, que era a filosofia no seu sentido mais no alto grau, que ele entendia, tá? Que era a poesia, a política e a guerra, medicina e a dialética. Então ele entendia que a dialética era o principal. Platão entendia isso. Aí vamos para uma próxima coisa. O que nós vamos ver mais? Para que a arte seja considerada como tal, é preciso que o que o Platão chamava de domínio global do conhecimento. E isso era possível pela distinção entre dois tipos de artes, que ele entendia isso, de um domínio global do conhecimento. Tá? Para quê? Para que a arte seja considerada como tal. Então você vê que é um modelo que Platão era muito exigente, para que alguma coisa fosse considerada arte. Então, a gente viu que a poesia, a dialética, a política, a guerra, a medicina. Tá? E aí ele entende o seguinte, letra A justificativa, o conhecimento. Né? Então tinha que ter uma justificativa, que era o conhecimento. Toda arte tinha que ter essa justificativa. E a letra B, dirigir determinada atividade com base no conhecimento. Tá? Então ele entendia que, para Platão, a arte é toda atividade humana ordenada. Então a gente pode resumir dessa forma. Ok? E a gente já viu então que ela é preparatória para que outras se desenvolvam. Por exemplo, a medicina foi um exemplo perfeito para a gente entender como que era entendida a arte até esse momento. Aí vem um cara chamado Plotino, que ele veio querer distinguir a arte da ciência. Tá? Então o que o Plotino fez? Ele caracterizava a arte com o seu contato com a natureza. Então assim haveria três tipos de artes. Então para Plotino, três tipos de artes. O que? Então arquitetura e artes análogas, tá? Então ele separava assim, que era fabricar um objeto. Então a finalidade da arquitetura e essas artes era fabricar um objeto. E aí tem outro tipo de arte que ele definia, que era ajudar a natureza, que era a medicina e a agricultura. Então era o tipo de arte que visava, o objetivo dela, ajudar a natureza. Tá? Lembra que eu falei, prepara alguma coisa. E C, as artes práticas, como por exemplo a retórica, a música, que elas tinham como o fim delas, né, de agir para que os homens fossem melhores ou piores. Então vê que a música até hoje é assim, uma música ruim, nós temos, claro que existe música ruim porque existem músicas que não seguem os princípios básicos, que é melodia, harmonia, né? As músicas que não têm desenvolvimento de harmonia, né? Boa harmonia, então ela pode servir para deturpar o homem, tá? Então são as artes práticas. E a retórica estava incluída aqui, ok? Porque a retórica é a exposição pública, né? E vamos lá, então agora vem os estoicos. Então Plotino vem e fala isso depois de Platão. Aí nós vemos com os estoicos, definindo a arte como conjunto de compreensões. Aqui já estamos indo para o lado do trivium. Compreensão entendida como sendo assentimento ou uma representação compreensiva. Tá? Então, veja aqui que já estamos com os estoicos entendendo que a arte tinha que ter uma aceitação do outro lado, tinha que ter um entendimento, uma pessoa tinha que entender. E o trivium, aí é que entra o trivium. O trivium significa o cruzamento e articulação de três ramos ou caminhos, como eu já falei. Trivium, ok? Cruza esses caminhos, é uma junção. O objetivo do trivium.
promover disciplina à mente, tá? Para quê? Para que essa promova, encontre expressão na linguagem. Então, promove disciplina para a mente para que a sua linguagem expressada seja melhor. Então, por isso que esse livro aqui às vezes parece ser meio denso, porque ele faz exatamente isso. Vamos para uma próxima parte, que é o quadrivium. Eu queria falar um pouquinho do quadrivium, já que nós estamos falando de artes liberais. O quadrivium, tá? Eu fiz aqui umas notas para vocês. O quadrivium eram os 4 ramos, os 4 caminhos, né? Voltado para o estudo da matéria, tá? Por meio das seguintes disciplinas. Domínio. Então você tinha que dominar essas disciplinas para entender o quadrivium. Primeiro era a aritmética, que é a teoria do número. Música, tá? Aplicação da teoria do número. Você vê que a música ela tem tudo de aplicação de matemática na música. Quem estuda música sabe disso. E nós temos a geometria, teoria do espaço, ok? E nós temos a astronomia, a aplicação da teoria do espaço. Okay? Então tem essa sequência, que se Deus quiser mais para frente nós vamos estudar um pouquinho do quadrivium também. Enfim, vamos então passar a uma coisa que chamava estudos superiores. Então você tinha que passar por esses 2 métodos, né, até chegar ao ensino superior, as disciplinas superiores, né, que eram o quê? As disciplinas superiores, de acordo com conceitos medievais, tá, que tinha, formava a parte central e preparativa do currículo das universidades medievais, preparando o aluno para entrar em contato com as 3 principais formações de tais centros de saber, a medicina, o direito e a teologia. Então, antes de você virar médico, antes de você virar um advogado, ou um juiz, ou antes de virar um teólogo, você tinha que aprender essas disciplinas superiores. Quais são? Eram artes normativas, tinham regras, tá? Então, como toda arte normativa que ajusta ou regula segundo padrão ou norma, vocês vão ver que o trívio tem padrões, a gramática, a retórica, são normas, tá? As artes da linguagem consistem em estudos práticos que ajustam a linguagem segundo uma norma, como, por exemplo, pensamento segundo a verdade, as palavras faladas e escritas segundo a correção e a comunicação segundo a eficácia. Aqui nós temos aqui o trivium, tá? Seguindo. Nós temos a gramática, né, que é o pensamento segundo a verdade, a lógica, que é as palavras faladas e escritas segundo a correção, né? E nós temos a comunicação segundo a eficácia, que é a retórica, tá? Então, por isso que nos âmbitos das artes liberais e dos princípios da educação superior, disse que a verdade é a norma ou a meta da lógica. A correção é a norma da gramática, tá? Só para frisar bem. E a eficácia é a norma da retórica, de novo, tá? Então, princípios de educação superior, tá? A gente, aí depois chegava na medicina, no direito e na teologia. Tinha que aprender isso aqui que a gente está aprendendo. Então, ou seja, seria até para as universidades, que hoje em dia nós temos várias ciências práticas, né? Então, primeiro, quais são os princípios? Que a verdade é a norma ou a meta da lógica. Verdade e lógica. Eu acho que eu errei no começo que eu falei que era de gramática, tá? Vamos lá. Verdade é a norma ou meta da lógica. Correção é a norma da gramática. E eficácia é a norma da retórica, ok? Então, passando para isso, vamos agora entrar numa parte que eu queria falar com vocês sobre arte, então, o conceito de arte, então, para a gente definir, então, já que a gente falou sobre tudo isso. Arte é o pensamento aplicado à produção e à capacidade de produzir, tá certo? Fechamos aqui a primeira parte. Vamos agora para o surgimento e história das artes liberais, tá? Na página 8 nós temos aqui uma síntese histórica do Trivium, do livro da Miriam Joseph. Na página 8 nós temos a origem no Trivium não só o platonismo e o aristotelismo, mas também o estoicismo de um João o Gramático, 490 e 500 depois de Cristo. É precisamente nesse conjunto de afluentes que se constitui o Trivium medieval inicial, ou seja,
o de antes da redescoberta e tradução do latim das obras completas de Aristóteles. Vamos lá. Quem ensinava o método do Trivio era chamado de gramáticos, por causa desse João o Gramático, tá bom? Isso é importante entender, que a gente vai ver aos pouquinhos o que significava esse método de gramática, que ele é diferente de um método que era usado na educação, que era um método de, vamos dizer assim, de abstração, tá? Não dá para entrar muito em detalhes nisso, tem um livro histórico chamado Trivium, que é um outro autor que ele vai fazer um estudo sobre isso. Mas o que importa pra gente é que o Trivium ele era diferenciado porque ele era concreto na gramática, e os outros eram em abstrações, em coisas que não tinha fundamento, não tinha normas, tá bom? A partir do século I, então, foram denominados artes liberais, artes dignas dos homens livres, em contraste com as artes manuais, tá? As 9 artes denominadas por Varrão, tá? Então, Varrão, século I ali, denomina então como gramática, retórica, lógica, aritmética, geometria, astronomia, música, arquitetura e medicina. Então eram 9 artes que Varrão, que era um gramático, né, entendia que eram as artes que precisavam ser ensinadas, as artes liberais. Nós vamos entender então que depois vai vir quem? Na história das artes liberais vem um tal de Suetônio, tá? Suetônio, deixa eu pegar aqui para vocês. Suetônio, em seu Grammaticis, vê que o nome tem a ver com gramática, Grammaticis, página 246, citado por Marshall McLuhan, página 44, que é o livro que eu falei para vocês. Depois eu mostro para vocês esse livro, até com foto que eu posso postar aqui para vocês, tá? Ele vai falar o seguinte, que Suetônio, em seu manual, né, ele afirma que o termo literatus um dia foi utilizado como equivalente latino para grammaticae, o mesmo fazendo Quintiliano, que usa o termo equivalente latino para gramática, literatura para gramática. Então a gente vai vendo que esses termos são intercambiáveis, literatura, gramática, artes liberais, tá? Isso que eu quero frisar para vocês, dar ênfase, agora estou usando um pouquinho de retórica, frisar para vocês que, por isso que é tão importante a literatura, e a atividade que a gente faz aqui no Instituto de Literatura é imprescindível, porque o termo era intercambiável, você não tem como aprender o Trivium só com teoria, você tem que ver as normas aplicadas nos livros, entendeu? Tá? Então esse termo era intercambiável. Quem fala isso é o Suetônio, nesse livro que eu falei para vocês. No século V, Marciano Capella, vem um outro cara aqui, Marciano Capella, em Núpcias de Mercúrio e da Filologia, reduzia as artes liberais a 7. Então, de 9 vai agora para 7. Gramática, retórica, lógica, aritmética, geometria, astronomia e música. Retirando as 2 que não teriam vínculo com um ser espiritual, que não tem corpo. Então ele entendia que essas artes eram artes abstratas, vamos colocar assim, bem entre aspas, tá? Que seriam artes do pensamento mesmo. Seriam metafísicas, vamos colocar além da física, além do corpo, tá? Por isso que são artes chamadas metafísica, além do que é corpóreo. Então se firmou esse conceito das 7 artes liberais, que é o que a gente tem hoje, tá? Novamente relembrando para vocês, a arte do Trivium, gramática, retórica, dialética, o quadrivium, aritmética, geometria, música e astronomia. E aí vem uma figura chamada Kant, que divide em artes mecânicas e artes estéticas. E aí aqui com Kant começa uma certa confusão. Eu vou fazer uma leitura para vocês, abre aspas. Quando, conformando-se ao conhecimento de um objeto possível, a arte cumpre somente as operações necessárias para realizá-lo, disse que é arte mecânica. Se tem por fim imediato o sentimento do prazer, é arte estética, bela arte, as belas artes. Bela arte versus aprazíveis, olha a confusão que começa a fazer aqui. Fazer com que o prazer acompanhe as representações enquanto simples sensações, aprazíveis ou até classificadas como mecânicas. E, olha só, conjuga prazer às representações como formas de conhecimento, que é a bela arte. Então,
para ele começa a fazer uma divisão entre bela arte e arte aprazível. Ele considera que a bela arte, vamos lá, se tem por fim imediato o sentimento do prazer, é arte estética. Então aí ele começa a fazer uma diferenciação entre arte estética, só que é mais simples do que a gente imagina. A gente já falou que a arte, ela precisa, para ser arte, preparar para uma outra coisa, preparar para uma outra atividade, né? A gente deu o exemplo da medicina, por exemplo. Só que ela começa a tomar uma roupagem de pensamento, e aí ela desvirtua um pouco, aí Kant começa a falar sobre estética já. Não que ele esteja fazendo uma confusão aqui, é só para você entender como foi acrescentando alguns termos, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Parece que é confuso, mas é que a técnica e a estética. A técnica, ele vai dizer, é o termo para indicar os procedimentos ordenados por regras de qualquer atividade humana, tá? Então é só para a gente separar isso daqui. Essas normas foram colocados o nome como técnica, e aí ele chama de belas artes. Então isso é com Kant, tá? E a estética, o ramo que estuda os problemas relacionados às belas artes, tá bom? Então houve essa divisãozinha aí pra gente saber. E o trivium e o quadrivium, vamos entrar um pouquinho nas relações, né, trivium e quadrivium. O que aconteceu, né? Por exemplo, a queda dele tá lá na página 9 do livro da Miriam Joseph, que eu falei, né, do Padre Comênio. E ele afirma o seguinte, olha só para vocês entenderem mais ou menos. Ouso prometer uma grande didática, uma arte universal que permita ensinar a todos com resultado infalível, ensinar rapidamente, sem preguiça ou aborrecimento, ao contrário, com mais vivo prazer. Está na página 10 do livro da Trivia. Caramba, rapidamente, com todo prazer, ou seja, cara, é difícil, a educação é ao longo da vida inteira, você não para, né? Ok? Mas enfim, vamos seguir. É só para citar um pouquinho do Padre Comênio, como ele era bem usado, né? O trivium, que é a arte da linguagem, como a gente já falou, está estruturado sobre os valores fundamentais, objetivos da verdade, beleza, portanto, vamos sintetizar, e da bondade. Seus 3 temas são gramática, já vimos, que é a arte de interpretar não apenas textos literários, mas todos os fenômenos. Isso é importante, tá bom? Isso está no livro chamado Trivium Clássico, é esse livro que eu me referi para vocês, depois eu vou postar a foto. Trivium Clássico. O lugar de Thomas Nash no ensino de seu tempo. Editora R Realizações, página 10. Para quem tem ele ou quiser acompanhar ou comprar, vocês vão ver isso na página 10. Revisitando esse vídeo aqui, vocês podem conferir isso daí. Essa informação é imprescindível, então, que eu vou dar ênfase para você. A arte de interpretar não apenas textos literários, mas todos os fenômenos. É para isso que serve o trivium. A gramática, tá? O trivium, mas especificamente a gramática. Vai interpretar todos os fenômenos, não só textos literários. A lógica ou dialética, você vê que às vezes ela trata lógica ou dialética, tá? Depois, na nova lógica de Aristóteles, no século XII, que foi encontrado os textos, ela foi chamada de dialética, tá? Porque aí Aristóteles usou dialética, ele usava nesse termo. E aí encontraram esses livros do Aristóteles e aí viram que não se tratava da lógica e sim da dialética, tá? Então os 2 termos aí você pode usar. Para encontrar a verdade através, conforme nos ensina Hugo de São Vítor, em sua obra Didascalicon, da disputa aguda que distingue o verdadeiro do falso. Tá? Então, a arte da lógica ou da dialética é preponderantemente distinguir o falso do verdadeiro. Quem já estudou um pouquinho de lógica, ela sabe muito bem como é que é isso. Quem fez concurso público aí, sabe como é que é. Não é bem aquela lógica lá, mas são proposições, né? Disjunções, orações disjuntivas, né? Só para vocês entenderem mais ou menos. Então é distinguir o verdadeiro do falso, encontrar a verdade. E a terceira, que é a retórica, né? Para o belo uso da linguagem ao expressar a verdade. Arte de persuadir sobre tudo o que for conveniente, geralmente as virtudes, tá? Então é para tornar o ser humano melhor, né? O trivium ele serve para isso, serve para tirar os erros, né? E interpretar fenômenos do nosso dia a dia, né? Da nossa existência. Tá bom? Então eu queria parar por aqui. Eu vou só terminar com vocês uma frase que é de ânimo, né? Uma frase de ânimo para vocês, que prossigam nos estudos, nas leituras. E entendam que nós estamos aqui, nós vamos trazer ao longo
desse ano, que é o livro que foi usado ao longo do ano, né, com a Miriam Joseph, nós vamos trazer para vocês toda a arte do Trivium, toda a arte, as artes liberais do Trivium, ou seja, nós vamos trazer ao longo do ano, mês a mês, um capítulo, e vamos prosseguir com nossas leituras dos romances grandes clássicos universais. Esteja conosco, vai ser muito bacana. E muito obrigado mesmo por cada um ter acompanhado e estar acompanhando a gente nesse grande momento que nós estamos passando, que é um momento de introspecção, de olhar para dentro de si mesmo, de olhar os rumos da nossa existência e da nossa sociedade. Muito obrigado, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Um abração, gente.